Está na hora de você ter uma atitude. O que você precisa fazer que até hoje não teve coragem? A palavra do Senhor hoje, nesta dopamina, é um direcionamento de encorajamento para você. Então não saia daqui, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vem comigo viver essa dopamina de hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras! Chegamos à sexta-feira desta semana e como foi essa sua semana? Foi uma semana cheia de bênçãos, conquistas ou foi uma semana de grandes desafios? Olha, ao longo da semana eu gosto de analisar aquilo que Deus vai falando aos nossos corações aqui nas dopaminas e eu pude perceber que especificamente essa semana o Senhor falou muito comigo e com você ao longo das últimas dopaminas sobre a importância da gente se posicionar mesmo diante dos desafios, né? Então eu acredito que uma palavra de tanto encorajamento que a gente recebeu ao longo dessa semana quer dizer então que a semana realmente teve muitas lutas a serem vencidas, grandes batalhas aí que talvez você tenha enfrentado. E hoje não será diferente. Talvez ao longo dessa semana ou desses últimos meses, Deus tenha colocado algo no seu coração, Deus tenha despertado você para fazer algo, mas você tem tido medo. Medo de se posicionar, medo de fazer aquilo que Deus está te direcionando, seja porque você não sabe se realmente é o Senhor que está falando ou não, ou porque você fica com medo se as coisas realmente vão dar certo e o cenário é improvável, o gigante é grande, os desafios são maiores e você fica naquele bloqueio e totalmente travada, totalmente bloqueada. Se isso tem acontecido com você, eu tenho certeza que essa dopamina é uma resposta para você. Porque enquanto o Senhor falava comigo, enquanto eu escrevia essa dopamina e o Senhor ministrava o meu coração, Ele colocou muita convicção que assim como eu precisava também tomar algumas atitudes, né? E algumas atitudes foram necessárias eu tomar essa semana, outras conquistadoras aqui também precisavam dessa atitude, né? Também precisam se posicionar. E talvez você vai falar assim, mas Stephanie, hoje é sexta-feira, a semana já acabou. Mas é aí que está o ponto. Deus usa os momentos improváveis para fazer a gente se posicionar não quando a gente acha que tem que ser, e sim na hora que Ele diz. Então, se Deus te der um direcionamento para você fazer algo que você está esperando vir a próxima segunda-feira, é hora de fazer isso agora. Hoje é o dia. Ah, é sexta-feira, mas assim, para Deus não tem essa. Ah, hoje é o dia de fazer isso, hoje é o dia de fazer aquilo. Não. Deus, Ele quer agir na sua vida em todo o tempo, em toda hora. Então, não bloqueie o agir de Deus. Então, se Deus está te direcionando a fazer algo, faça hoje. Não deixe para amanhã. Deus está te chamando para um momento de confiança, um momento de posicionamento, de ousadia. Então, se você entendeu, só nessa introdução, só neste começo dessa dopamina, que esse é um direcionamento de Deus para você, que o Senhor vai falar com você hoje, então não saia deste vídeo e fique até o final. E lógico que antes de a gente entrar na palavra e mergulhar de fato no que o Senhor tem para nos dizer hoje, você já sabe, né? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se você ainda não curtiu, não comentou, deixa aí o seu bom dia, conversa comigo, conquistador. Eu amo responder os comentários de vocês. Às vezes eu não consigo responder tão rápido, mas tenho respondido, tenho visto muitos depoimentos, muitos compartilhamentos lindos aqui, que têm alegrado meu coração, e eu tenho certeza que se tem alegrado meu coração, tem alegrado mais o coração de Deus, né? Porque é Ele que é glorificado em tudo isso. Então eu fico muito feliz de saber que as dopaminas têm feito a diferença na sua vida. Então não fique só com você, essa dopamina, compartilhe com suas amigas, sabe que alguém está passando por um desafio, está precisando tomar uma decisão e não está conseguindo, não está tendo coragem, compartilhe essa dopamina. Essa dopamina vai ser resposta para essa pessoa. E você que é nova por aqui, ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, habilita o sino de notificação, faz parte, né, dessa comunidade de conquistadoras. Então, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós estamos juntas aqui com as nossas dopaminas, esse nosso tempo de devocional. E aos sábados, nosso estudo, né, o ponto de acesso. E amanhã vamos ter ponto de acesso em nome de Jesus. No último sábado a gente não conseguiu, tivemos alguns imprevistos, mas neste próximo nós vamos ter o nosso estudo, nós vamos continuar o Sermão do Monte, então você não pode ficar de fora. E para você não perder nada do que nós estamos fazendo por aqui e receber material de apoio, complementar das dopaminas, do ponto de acesso, você pode fazer parte do grupo, né, da Escola da Sabedoria. É um grupo no WhatsApp que você entra lá, ninguém vai te chamar para vender nada, não é esse o objetivo do grupo. O objetivo do grupo
é realmente a gente compartilhar materiais de apoio, te direcionar e também você ficar por dentro desse projeto tão lindo que é a Escola da Sabedoria. Então faça parte, se você ainda não entrou, o link está na descrição do vídeo, é só você procurar o link da Escola da Sabedoria, clicar e fazer parte, eu tenho certeza que vai ser bênção para você, tá bom? Agora vamos juntas, vamos mergulhar no que a palavra do Senhor nos diz, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração hoje? Eu quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 32, que diz assim: Davi disse a Saul: ninguém, preste atenção, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Essa é uma afirmação poderosa que Davi, que era apenas um menino aqui nessa situação, faz ao rei Saul. Para quem não sabe ou quem se lembra um pouco da história, nós estamos aqui vivendo o contexto onde Golias, um gigante da época dos filisteus, confrontou e afrontou o exército de Israel. Ele foi e ficou ali chamando o exército, um homem do exército para lutar com ele. E ele ficava provocando: venham seus fracos, quem tem coragem de me enfrentar? Venha alguém enfrentar a mim, venha lutar comigo, vamos ver quem ganha essa batalha. E ele estava ali afrontando, ele estava ali provocando o exército, de Israel, só que essa luta tinha que ser um homem contra ele, E ele era um homem preparado para a batalha, um homem totalmente equipado, com armadura, que conhecia tudo de guerra. Então ele não era qualquer pessoa, Ele era um homem muito forte e poderoso naquele contexto. E é por isso que todo o exército, inclusive o rei Saul, ficou com medo. Eles se apavoraram, eles não conseguiam enfrentar Golias e todos estavam aflitos naquela situação. O coração estava angustiado. Será que você está vivendo isso hoje? Algum problema se levantou contra você? Alguma pressão está aí, o tempo todo te pressionando, e você fica ali paralisada, não sabe o que fazer, não sabe como enfrentar, não tem coragem de encarar, não tem coragem de se posicionar. Isso tem acontecido com você? Pois bem, muitas vezes a gente enfrenta gigantes como esse, Talvez seja um problema na sua família, uma dívida, seja um problema com alguém, seja um desafio no seu trabalho. Eu não sei o que você hoje está enfrentando, mas pode ser um grande levante, um gigante que está aí gritando e te pressionando para que você perca essa batalha. E é por isso que você não tem tido nenhuma ação. Você tem ignorado isso. Quantas coisas você tem tentado ocupar a sua mente para tentar ignorar esse gigante que está gritando. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo aqui estava sendo totalmente confrontado por dias. Não foi só um dia, foram vários dias que eles estavam ali, ouvindo essas mesmas afrontas de Golias. Então, por dias, aquele povo estava ali sofrendo as afrontas e tentando viver uma vida normal. Tentando, sabe? Sabe quando você sabe que o problema tá ali, mas você quer ignorar e deixa pra lá, não vou lidar com isso, deixa eu fazer minhas outras coisas. E o gigante tá lá, gritando, te mostrando o quanto você é fraca. Era isso que estava acontecendo. Então Davi, quando viu essa situação, viu o povo fugindo, viu o povo tentando viver uma vida normal enquanto tinha um gigante afrontando o exército de Israel. Um exército tão forte e poderoso como Israel, mas eles estavam medrosos, eles estavam bloqueados, paralisados pelo medo. Davi, um menino, mas que carregava a unção de Deus. Um menino que carregava a confiança inabalável em Deus. Um menino que não olhou para a força ou para a capacidade dele, mas olhou para o Deus que ele servia. E é por isso que ele fala: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Ninguém. Porque se nós cremos em Deus, não podemos ficar com o coração abatido. O seu coração está abatido? Como que está o teu coração hoje? Seu coração está angustiado, abatido, aflito? A palavra de Deus está te dizendo: ninguém. Você não deve ficar com seu coração assim. Porque não é esse gigante que vai te parar. Porém, tem um detalhe. Você precisa fazer como Davi. Davi, ele fala isso, mas ele se posiciona. Ele não só fala da boca para fora. Sabe quando você conta o seu problema para alguém e a pessoa vira para você e fala: ah, não, Deus vai dar vitória. Não, irmão, confia. Não, vai dar tudo certo. E fica só nesse, vai dar tudo certo. Não, amém. Não, irmão, descansa.
Sabe aquelas vezes que é uma palavrinha, uma frase pronta? Não era uma frase de efeito. Não era uma frase pronta de Davi. Era uma decisão. Davi, ele tomou uma atitude. E ele disse, o teu servo aqui, ó, eu enfrentarei. Mas eu não vou sozinho, não. E se você continua o texto, parece que só foi ele, né, olhando esse versículo isolado, né? Parece que só Davi foi o corajoso. Não. Ele só fez isso porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia o Deus a quem servia. Ele sabia que Deus estava com ele e ele venceria a batalha. Por isso ele não ficou com o coração aflito. Se o seu coração hoje está aflito, está na hora de você se posicionar como Davi. Olha para o teu Deus. Para de olhar para o gigante. Para de olhar para o problema. Só que para que você pare de olhar para o gigante, você tem que tomar uma atitude. Você não vai conseguir parar de olhar para o gigante enquanto você não tomar uma decisão e ter uma atitude. Eu não sei o que você precisa decidir hoje, mas você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar. E aí, quando você se posiciona, não é que o gigante vai cair do nada. O gigante não caiu do nada. Não foi Davi falando que ia enfrentar, que de repente o gigante caiu. Não, ele teve que enfrentar. Então aqui foi uma decisão. E essa decisão reverberou em uma ação. Então não é só decidir, é se posicionar e fazer o que você tem que fazer. Qual é a sua atitude? Qual é a sua postura diante desse desafio? Ah, mas eu queria ter a solução mirabolante, poderosa para mudar a minha situação. Sim, mas o que Deus está te dando hoje como ferramenta? É engraçado se você ler aqui na história, Saul, ele vê a coragem de Davi, sabe que não poderia parar Davi, mas ele foi lá então tentou dar a Davi a armadura dele. Tentou dar as armas dele para Davi. Só que Davi, ele não aceitou, sabe por quê? Porque ele falou, eu não preciso de grandes coisas, eu preciso apenas daquilo que Deus já me deu. O que Deus te deu hoje? Qual é o recurso que Deus deu nas suas mãos? É esse recurso que Deus quer usar. Ah, mas ele é pequeno, ele é insignificante, tá? Mas é o que você pode. Se é o que você pode, você vai enfrentar o gigante com isso. São 5 pedrinhas? Um estilingue? É isso? Então é isso que você vai derrubar o gigante. É loucura? É loucura. Mas quem disse que a gente anda com a sabedoria do mundo? A gente até ouviu isso ontem na dopamina. Não falamos sobre isso? Que Deus usa as coisas doidas do mundo para confundir as sábias? Mas a gente tem que tomar atitude, tomar uma decisão. Então a pergunta para você hoje é: o que está afligindo o teu coração? O que está te dando medo? O que está fazendo você não tomar atitude? O que você está paralisada? Onde você está presa? Qual é o gigante que se levantou e que fez você ter medo e paralisar? Qual é, conquistador? Você tem que começar a se posicionar. Seja uma conquistadora. Declare a vitória, se posicione, faça a sua parte. Ah, mas o que eu faço é pequeno. Deixa que o restante Deus faz. Mas o seu papel é fazer a sua parte. E Davi, ele era tão confiante em Deus que ele fez a parte dele. Ele venceu a batalha. E ele trouxe a vitória para o povo. Mas aqui foi um momento triunfal de Davi, né? Ele apareceu na história para o povo neste momento. Mas depois teve uma fase na vida de Davi que quando ele começa a servir Saul, ele começa ali a ser um servo para Saul, ajudar Saul. De repente, Saul se volta contra ele. E agora ele começa a viver uma fase de humilhação. Uma fase onde ele não era mais venerado, agora ele tinha que se esconder. E Davi começa a viver uma perseguição grande na vida dele. Uma perseguição que fazia ele se sentir humilhado. Talvez é assim que você está se sentindo, humilhada. Essa perseguição tá ali, ó, o tempo todo. Mas aí que entra o lado que você precisa viver. O mesmo Davi que enfrentou Golias, ele também precisava se posicionar com sabedoria e fé quando ele também estava vivendo uma perseguição. O mesmo menino Davi que se posicionou no momento em que ele precisava se posicionar com Golias, ele também se posicionou quando ele precisava se posicionar contra Saul. E nós podemos ver isso lá em Salmo, e eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí em Salmo 64. Salmo 64 é o momento em que Davi escreve uma oração
Ele escreve aqui palavras que estavam no coração dele diante do momento em que ele estava se sentindo perseguido, no momento em que ele estava vendo a situação contra ele e não a favor dele. Só que o mesmo menino, agora ele também tinha que viver uma fase diferente, mas a mesma postura. Na época que ele enfrentou Golias, agora teria que ser a mesma postura enfrentando esse problema. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez no passado você já foi como Davi. Você já enfrentou muitos Golias e você venceu, porque você tinha coragem e ousadia em Deus. Mas algum problema veio contra você e essa pessoa que existia em você, de repente, não tem mais. E agora você se vê pequena. Mas um dia você já venceu batalhas com Deus. Por que agora você está com medo? E Davi, ele escreve esse salmo porque ele se lembra do Deus a quem ele serve. E ele reconhece que a força não vem dele, que a autoridade não vem dele, mas vem do Senhor. E eu quero te fazer lembrar hoje. Talvez o gigante Golias já foi. Essa batalha você já venceu. Mas agora surgiu um Saul te perseguindo. E aí agora parece que é impossível. Mas aí, você já enfrentou Golias lá atrás. Por que você acredita que hoje você não vai conseguir vencer Saul? Por que você acha que você agora vai ficar desamparada? A palavra de Deus está nos confirmando aqui. Que mesmo que um gigante tenha caído lá atrás, agora tenha nascido outro, ou tenha vindo outro, parecendo até mais forte do que o anterior. Mesmo que pareça improvável, continue com a mesma postura de confiança e de fé que você tinha lá atrás. Porque a gente vê Davi aqui em cenários diferentes, mas tendo a mesma atitude. O mesmo coração. Porque o coração de Davi era estável em Deus. Um coração estável no Senhor, ele não fica oscilando na fé quando os problemas vêm. Ele não fica duvidando quando novos problemas surgem. Porque ele se lembra do Deus que já o livrou e ele continua crendo que Deus o livrará novamente. Agora, se você um dia acreditou, mas hoje não acredita mais, tem algo errado. Seu coração está instável. E aí Deus vai permitir, sim, provas e mais provas para melhorar o seu caráter, posicionar você numa postura de confiança e de estabilidade na fé. Você precisa ser estável na fé. E eu quero terminar essa nossa dopamina lendo esse salmo. Eu quero declarar esse salmo sobre a sua vida e que você possa profetizar essa palavra no seu coração. E declarar com essa convicção que Davi coloca. Porque é essa convicção que precisa estar no seu coração. E somente assim você vencerá os desafios. A palavra do Senhor diz assim: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração do ímpio e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobre. Mas Deus atirará neles sua flecha. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Monerão a cabeça e zombarão deles todos os que virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos do Senhor e nele busquem refúgio gratuitamente, e todos os retos de coração regozijem-se. Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, conquistadora. A palavra do Senhor te diz que você precisa se alegrar no Senhor. Você precisa ter convicção. Estão tramando contra você, está vindo a emboscada contra você, mas você tem que se alegrar. Saiba que é o Senhor que atingirá a flecha, é o Senhor que livrará você. Então declare essa palavra, que Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu grito de socorro, Deus está contigo e é por isso que você não baixa a guarda, porque Deus ele te dará essa vitória. E se você crê nessa palavra, eu quero terminar fazendo uma oração com você. E que a partir de hoje, sexta-feira, você se posicione como um Davi, diante desses gigantes, desses problemas.
Se você tiver que enfrentar algo hoje, enfrente. Para Deus não tem dia certo, o dia certo é agora. Se Ele te deu essa palavra, haja agora. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra e eu peço, Pai, que essa coragem de Davi tome conta do nosso coração. Que possamos olhar para esses desafios que estão contra nós, não com uma perspectiva do medo, mas com a perspectiva da coragem que vem do Senhor. Senhor, que possamos ser de fato íntegros, corajosos, confiantes em Ti, que o inimigo não tenha poder e nem legalidade contra nós, que todas as palavras que emboscam contra nós, todas as palavras que lançam contra nós, sejam, Pai, eles mesmos que tropecem, que os inimigos, Pai, que o inimigo, que Satanás que está tentando nos paralisar, ele mesmo venha, Pai, ser humilhado, ser, Senhor, destruído diante dessa situação, porque nós somos mais que vencedores, nós somos conquistadores em Ti, e é por isso que nos posicionamos com ousadia e com fé. Assim eu oro e eu abençoo a vida dessa conquistadora, para que ela saia dessa dopamina encorajada no Senhor. Em nome de Jesus, amém, conquistadora. Fique com Deus, que essa palavra possa ser como um bálsamo para você, um direcionamento, e eu te espero amanhã no ponto de acesso para estudar a palavra do Senhor. Um grande beijo e tchau, tchau!